Estamos de volta! Muito bom dia para vocês, Canal Educação, aula de Química, segunda série, com o chefe Renan, Dona Dene e alguns espectadores especiais por aqui. Tudo bem, Gabriel? Cadê vocês, galera? Como é que foram de férias? Que bom que vocês tiveram, né? Não deu para aproveitar para descansar, não. Para trabalhar, sim. Meu filho, a vida é dura, mas deu para dar uma folga de algumas coisas, né? Então a cabeça estava focada só em outras. É desse jeito, Gabriel. Já já você entra na. Você já começou suas aulas presenciais da universidade? Na hora que começar, você vai sentir o baque. É desse jeito. Ó, pessoal, como essa semana. Pronto. Aí você vai sentir, você vai começar a entender o que eu tô falando aqui agora. Tá? Você gosta de sair de casa de manhã, voltar à noite, aí você almoça por lá. E aí, se você tiver de passar mal, é por lá. E passa o dia na universidade. E é maravilhoso. Você vai ver como é que funciona. Olha só, como essa semana toda é uma semana de revisão, eu trouxe para vocês hoje o conteúdo de funções químicas, né? Vamos relembrar funções orgânicas, que é um dos assuntos mais importantes que existem na parte da química orgânica, tá? Porque a identificação é você saber classificar os compostos quanto aos grupos de átomos que caracterizam os grupos funcionais. Então, isso é muito, muito, muito importante. Então, se você já chegar na terceira série dominando isso, você está à frente de muitos, tá? Mas antes, nós vamos relembrar um pouquinho sobre pressão osmótica. O que vocês sabem sobre pressão osmótica? Será que vocês conseguem entender, compreender exatamente o que é essa pressão osmótica, que é um tipo de propriedade coligativa ou efeito coligativo? Gostaria de lembrá-los como é exatamente, como são, na verdade, os efeitos, porque eles são cumulativos, né? Os efeitos coligativos. Os efeitos coligativos é a influência da presença do soluto não volátil nas propriedades físicas do solvente. Então, antes da água sofrer qualquer efeito coligativo, ela, enquanto substância pura, ela tem um ponto de fusão, ela tem um ponto de ebulição, ela tem uma pressão de vapor. Enfim, ela tem propriedades bem definidas. A partir do momento que ela faz parte de uma solução em que você adiciona um soluto não volátil, ou seja, algo que não vai vaporizar facilmente, o que acontece? Você consegue sentir uma redução na pressão de vapor, eu consigo perceber um aumento da temperatura de ebulição, eu consigo perceber uma redução na temperatura de congelamento e eu consigo perceber também um aumento da pressão osmótica. O que acontece, pessoal? Que essa redução da pressão de vapor, a água enquanto líquido puro tem uma determinada pressão de vapor a nível do mar. Então, essa pressão de vapor, praticamente, eu vou resumir e traduzir ela em outros termos para vocês. É como se ela medisse a volatilidade de um líquido. Então, quando você tem comparando água e acetona, a água possui uma pressão de vapor maior ou menor que a pressão de vapor da acetona? Todo mundo sabe que a acetona volatiliza muito mais rápido. Então, via de regra, a pressão de vapor da acetona será bem maior que a pressão de vapor da água, tá? Que a água não volatiliza com facilidade. Então, é como se, no momento que eu coloco o soluto, ó, imagine, pense aqui como soluto. Essa representação é muito boa. Ele passa a atrapalhar
A volatilização das moléculas, que é um processo natural, que ocorre, inclusive, no ciclo da água, né? A água dos rios, dos mares, dos lagos vão evaporando, né, lentamente, até porque essa água não atinge a temperatura de ebulição na nossa atmosfera, no nível do mar. Então, não tem como ela borbulhar, entrar em ebulição. O que acontece? É uma vaporização natural, que depende de quem? Que depende da pressão de vapor do líquido, da água, no caso, né? E aí ele vai evaporando essas molequinhas. Quando tem um soluto, esse soluto vai meio que atrapalhar a passagem dessas molequinhas, certo? É como se esse soluto atrapalhasse. Sendo assim, ele vai produzir menos vapor. Portanto, há uma redução na pressão de vapor, que é conhecido como tonoscopia ou tonometria. É o estudo do abaixamento da pressão de vapor de um líquido após a adição de um soluto não volátil. Como é que ele aumenta a temperatura de ebulição, Érica? Bom, a partir do momento que eu coloco esse soluto e esse soluto passa a atrapalhar a passagem das molequinhas do meu solvente, consequentemente, ele também vai atrapalhar a ebulição dessas moléculas. Então, no momento em que ele reduz a pressão de vapor, ele também dificulta a ebulição daquele líquido. Portanto, vai haver um aumento na temperatura de ebulição. E o nome dessa propriedade coligativa é bulioscopia. Ou ebuliometria, tá bom? Que é o estudo quantitativo desse efeito coligativo. Se você conseguir perceber qualitativamente que um soluto atrapalha o solvente de sofrer variações de fase, mudanças de fase, você já tem 90% desse conteúdo bem fixado na mente, né, Gabriel? Quando você reduz a pressão de vapor, isso é efeito simultâneo, tá? Você aumenta a temperatura de ebulição e, consequentemente, reduz a temperatura de congelamento. Vamos pensar juntos. A água líquida, pura, né? Ela congela a 0 grau. Então, digamos, a temperatura de congelamento da água pura, 0 graus Celsius. Pensa assim comigo. A gente já entendeu que a presença de um soluto, vou dar um exemplo bem simples, vou botar sal na água destilada, né? Água pura, vou lá, coloco sal e misturo. O que esse sal vai provocar na hora de eu tentar congelar essa água? Eu sei que primeiro ele vai provocar uma dificuldade maior das moléculas evaporarem, vaporizarem. Então, vai diminuir a pressão de vapor. Ele acaba dificultando também essa água na hora de ferver, de entrar em ebulição. Se ele atrapalha a ebulição, ele também vai atrapalhar o congelamento, a solidificação desse líquido. Então, o que acontece? Ao invés de congelar a 0 grau, essa água com soluto, ela já vai congelar numa temperatura abaixo de 0. Você está entendendo? Do mesmo jeito que ela dificultou a ebulição lá na ebulioscopia, ela também vai dificultar o congelamento. Então, a presença do soluto, ela causa simultaneamente todos os efeitos coligativos, tá bom? E o nome disso é crioscopia ou criometria, que é o estudo do abaixamento da temperatura de congelamento de um líquido após a adição do soluto não volátil. Se você entender que o soluto atrapalha, todo o resto vai ficar compreensível. Se o soluto atrapalha a água de vaporizar, por exemplo, fiz água com sal aqui e botei para ferver e demorou mais para ferver do que a água normal, digamos assim. E aí você pensa, por quê? Oxi,
Se o soluto atrapalha a água de entrar em ebulição, ele vai atrapalhar a água de vaporizar, que é lá na tonoscopia. Ele vai atrapalhar a água de congelar, que é na crioscopia. E também vai aumentar a pressão osmótica. Porque, veja, o que é de fato a pressão osmótica? A pressão osmótica é a pressão, veja bem, exercida sobre a solução, ó, sobre a solução para impedir sua diluição. Gente, naturalmente, o mesmo acontece com açúcar, Gabriel. Inclusive, a mesma quantidade de sal de cozinha e açúcar causam efeitos coligativos diferentes. Achei sua pergunta interessantíssima. O sal de cozinha, ele é uma substância iônica. Então, quando você coloca a molequinha lá em NaCl e ele entra em contato com a água, ele vai se dissociar em quantas partículas? Em 2. Ou seja, o efeito coligativo dobra, é maior quando você adiciona, por exemplo, 2 gramas de NaCl em água ou 2 gramas de açúcar. Onde eu tenho um efeito coligativo maior? Quando eu coloco os 2 gramas de sal de cozinha, porque como ele é uma substância iônica, na presença do solvente polar, vai se dissociar e vai aumentar o número de partículas dissolvidas no meio, atrapalhando mais ainda o processo de vaporização, ebulição, congelamento, sacou? E a pressão osmótica, é interessante também você compreender essa parte. Pessoal, naturalmente, quando a gente está em um meio muito concentrado, esse meio muito concentrado, o natural, tende a receber solvente. Para quê? Para ficar mais diluído. Vou dar um exemplo bem simples. Quando a gente passa muito tempo banhando de mar, você vai lá banhar, ou no rio mesmo, você fica banhando, tomando banho lá no riacho, no rio, nananã, passa um tempão, quase vira peixe. Aí quando tu olha para tua mão, o dedo, tudo murcho. Por que será que as extremidades das tuas mãos, dos teus dedos, ficaram murchas? Porque perdeu líquido para o meio. O meio é mais concentrado do que o teu corpo, então a tendência é que perca líquido para o meio mais concentrado. Por isso que peixes de água doce não conseguem sobreviver na água salgada. Tudo engelhado, exatamente, Gabriel, é isso mesmo. Então, por isso que peixes de água doce não sobrevivem em água salgada, porque ele seca. E o de água salgada acaba explodindo, né? Tendência é essa. É o que acontece com as hemácias, que eu vou já mostrar isso para vocês. Mas a compreensão é essa. Eu estou muito concentrado, mas eu não quero que ninguém me dilua. A pressão osmótica é isso, tá? Eu estou bastante concentrado. Olha só aqui, ó, meu soluto aqui. Meu soluto. Não quero que ninguém venha me diluir. Então, vou exercer uma pressão aqui na membrana para impedir a passagem do solvente para a minha solução. Isso é pressão osmótica. Quanto mais concentrada está essa solução, maior é a pressão osmótica, mais impedimento sobre a passagem do solvente puro ela vai ter. Entendeu? Então, sempre que você aumenta a concentração de soluto, você aumenta o efeito coligativo, tá bom? Seja na tonoscopia, seja na ebulioscopia, ou seja na crioscopia. Beleza? Olha aí o exemplo da hemácia. Olha só, eu tenho um glóbulo vermelho normal, que é a hemácia, tenho em água pura e tenho ele em solução saturada de sal de cozinha. Gente, tem que ser isotônico. O que é isso, na verdade?
E quando ele fica normal, é porque o meio em que ele está inserido é um meio isotônico. Tá bom? Aqui, aparentemente, ela está uma célula inchada com bastante líquido dentro, porque o meio, em relação à célula, o meio estava hipotônico e a célula hipertônica, ou seja, a célula estava mais concentrada. Aí, acaba passando água pura para a célula e a célula incha, né? Meio hipotônico. Peraí, deixa eu apagar isso. Meio hipotônico. Então, a célula, em relação ao meio, estaria hipertônica, tá bom? Hipertônica. Como o glóbulo vermelho em solução saturada de NaCl está aparentemente engilhado, tá vendo aí, Gabriel? Então, isso quer dizer que o meio, que essa célula perdeu água para o meio, então o meio estava hipertônico, tá bom? E a célula em si era hipotônica em relação ao meio. Sacou como é? Isso, exatamente. É um crime isso aí, gente. Não se deve fazer isso de jeito nenhum, Gabriel. Inclusive, eles têm uma importância biológica muito grande. Eu, particularmente, não gosto de sapo. Não gosto, morro de medo, tenho um pavor. Quando eu trabalhava na indústria, eu tinha perto do ponto, eu trabalhava no horário da noite, e aí, perto do ponto, que tinha que bater o ponto na hora de sair, tinha um esgoto gradeado em cima, né? Só que vivia um sapo ali, gente. E para eu chegar para bater meu ponto toda noite, eu tinha que ir com algum operador, ele me carregando para eu passar meu ponto, porque eu não conseguia, porque o sapo estava. E recentemente, Gabriel André, ó, tem artigo, não, é porque gente, porque a equipe que trabalha num laboratório de produtos naturais da universidade aqui é top, viu? Tem trabalhos recentes agora, 2022, sobre justamente o sapo cururu e as toxinas que tem a maior parte de alcaloides, né? Então, aquelas glândulazinhas que estão em cima do sapo, do tal sapo cururu. Não gosto nem de falar porque eu lembro dele. Ui, meu Deus, tem ojeriza. Mas são substâncias muito, muito, muito importantes. Estão estudando quimicamente cada uma delas. Muito massa, viu? Tem muita coisa importante, na verdade, nos sapos, de um modo geral. Eu não sou fã deles, mas eles são bastante importantes. É mesmo, Gabriel? Sério? Que bacana. Então, se você puder fazer de iniciação científica aí na universidade, faça, viu? Porque é muito bom. Muito bom mesmo. Depois a gente conversa aí sobre umas plantinhas, você mandar para cá, fazer umas análises. É, muito mesmo. Olha só. Você vai ver, Gabriel, que existem os metabólitos secundários produzidos pelas plantas, que são substâncias que a gente não tem, a gente não produz, mas as plantas produzem, advinda depois lá do ciclo de Krebs, do ciclo de Calvin, depois de todo o metabolismo. O nome é metabolismo secundário porque elas utilizam, né, a continuação da glicose liberada pelo ciclo, elas vão metabolizando substâncias de proteção que vão resistindo, né, a mudanças climáticas, aos predadores, enfim. Por exemplo, a gente tem plantas aí com fator de proteção solar topzera. Por quê? Porque a planta produz substâncias que têm essa propriedade de proteger a própria planta, né, as folhas, os galhos, enfim, o caule, dos efeitos nocivos das radiações UV, UVA, UVB e UVC. Entendeu? Então, é assim. Por esse motivo, como eu estava falando da pressão osmótica, o soro fisiológico injetado nas veias dos pacientes deve ser isotônico em relação ao sangue. Quantidade de sais
deve ser equivalente a 0,9%. Porque a pressão osmótica do soro deve ser 7,8, que é para aproximada do sangue. Obviamente, se você tiver um meio hipotônico, você vai ter problemas. Ou meio hipertônico também. Então, o sangue tem que se manter isotônico em relação à medicação, a soro, enfim, a tudo. Então, olha aí. Uma das formas de conseguir cicatrizar feridas, segundo a crença popular, é a colocação de açúcar ou pó de café sobre elas. O que estuda a propriedade coligativa que melhor explica a retirada do líquido, é retirada do líquido pelo procedimento descrito, favorecendo a cicatrização. Tá sem áudio, Matheus? Miguel Leão tá sem áudio, é? Dá uma olhadinha aí, Renanzinho. Vê o que foi que houve. Acho que meu microfone tá ok, não tá, Gabriel? Tá bom. Então, essa história de colocar açúcar ou pó de café nas feridas. Que tipo de propriedade coligativa melhor explica? Tá dando aqui já a resposta. Que explica a retirada de líquido. Essa palavra bem aqui. Esse termozinho, perdão, não é uma palavra só. Se ele tivesse apenas dizendo assim, qual propriedade coligativa que melhor explica o favorecimento da cicatrização das feridas por esse método? Aí, bebê, se você não raciocinasse, dificilmente você ia acertar a questão. Mas como ele está falando retirada de líquido, tu vai lembrar de quem? Da osmose, da pressão osmótica. Osmometria, muito bem, Gabriel. É isso mesmo, por osmose. Beleza? Então, já que a gente fez esse apanhado aí das propriedades coligativas, eu gostaria de falar com vocês agora, de fato, sobre as funções orgânicas. Bom, dentro da química, nós temos, de maneira geral, dois tipos de funções. As funções inorgânicas e as funções orgânicas. Vocês veem sobre as funções inorgânicas desde o 9º ano do ensino fundamental. Aí a gente vê também aqui no médio, tá? Mas elas são mais direcionadas ao fundamental. Funções ácido, base, sal e óxido, tá bom? Ácido, base, sal e óxido. Dentro das funções orgânicas, galera de Miguel Leão, tenta reiniciar aí o aparelho. Renanzinho já tá vendo aqui. Tá bom? Ih, não estão me ouvindo, não adianta, né? Renanzinho, dá uma resposta para os meninos aí de Miguel Leão, por favor, que eles estão falando aqui também no IPTV, que estão sem áudio. Das funções orgânicas, são várias, tá? São várias, mas inúmeras mesmo. Dentre as mais conhecidas, álcool, fenol, cetona, aldeído, ácido carboxílico, anidrido, enfim, são inúmeras. Inúmeras, tá bom? Bom, aí o histórico, né? Eu acho que a gente vai passar rapidinho sobre isso, que o mais importante aqui, o que eu gostaria de que vocês focassem, é no que o Kekulé disse, que foram os seus postulados, tá? Mais importante do que você entender como ele elaborou, tá bom? Vamos ser objetivos. Olha só, praticamente o que ele disse, que ele explicou foi o seguinte:
O carbono, ele é tetravalente. Ele pode fazer 4 ligações. E, por exemplo, suas ligações são equivalentes. Veja. Deixa eu usar bem aqui o clorofórmio como exemplo. Clorofórmio é violento. Você deixar pingar o clorofórmio no seu celular, babar o colher de pau. Ó, tá aqui o clorofórmio. O que ele quer dizer quando ele diz que as ligações são correspondentes? São equivalentes, perdão. Correspondentes não, são equivalentes. Ele quer dizer que o composto é o mesmo que eu altere as posições dos ligantes. Opa, eu vou modificar a posição do hidrogênio. Antes estava lá em cima. Eu vou girar bem aqui em sentido horário. Fazer esse giro aqui, ó, no sentido horário. Vou descer o hidrogênio. Desci o hidrogênio para cá. Nesse momento, eu empurro o cloro para cá. Esse daqui de cima. O outro aqui. O outro aqui. Olha só, gente. Deixou de ser clorofórmio por isso? Não, não deixou de ser clorofórmio. Isso é que ele quer dizer quando ele fala que as 4 ligações de um carbono sp3, elas são equivalentes. O que mais importa aqui é que o carbono pode fazer cadeias, tá? E que eles podem se apresentar com essas configurações aqui, ó. E é algo que vocês precisam realmente dominar e perceber. O carbono, neste caso, ele tem um ligante, 2, 3, 4. Aqui tem 1, 2, 3, mas está fazendo as 4 ligações, né? Estou me referindo a átomos ligantes. Esse outro tem 2 e esse aqui também tem 2 ligantes. Pois veja bem, a quantidade de ligantes é o número de orbitais que esse cara vai utilizar para poder fazer as ligações. Olha só, Gabriel André, hibridização. São 4 ligantes, né? Então, ele vai usar 4 orbitais. S, P, P, P. É o famoso sp3. O outro carbono são 3 ligantes, então vai ser spp, ou seja, sp2. Esse outro carbono só tem 2 ligantes, então vai ser sp. Esse outro também vai ser sp. Então, dentre as 4 maneiras que o carbono tem de se apresentar, nós temos 3 hibridizações possíveis. sp, sp2 e sp3. Tá bem? E aí, esses compostos orgânicos, olha só, gente, eu até brinquei com vocês da outra vez, eu vou fazer de novo. O CHOMPS, não é chope, é CHOMPS. São os elementos que são organógenos, né? São aqueles elementos que estão presentes praticamente em todos os compostos orgânicos. Sim, Gabriel, também influencia bastante, influencia muito. Porque a estrutura tetraédrica, que é o sp3, né, que é a geometria tetraédrica, até colocar aqui, tanto o arranjo quanto a geometria. A sp2 é a trigonal e a sp é a linear. Dentro do arranjo tetraédrico, né, no caso do carbono sp3, a gente tem algo espacial, 3D, aí tem que representar da maneira correta. Por exemplo, esse ligante lá para trás, esse vem aqui para frente, tem 2 no plano, né? Agora, a parte da trigonal já é planar, tanto a trigonal como a linear também. Ó, já falei sobre tetravalência, né? Como é que o carbono pode. Olha aqui para você ver, ó. Ó o carboninho aqui, ligado com outro carbono. Esse tracinho é a ligação, tá bom, gente? Ó, fazendo as 4 ligações aqui. Estão vendo?
como é que aparece esse carbono? Será que eu posso resumir essa molequinha? Ó, CH3, não é? Aí eu venho aqui, ó, CH3, ou boto o H3 na frente, não tem problema. Aí tem essa ligaçãozinha aqui entre eles, ó. C o quê? H3 também. Então, eu coloco aqui. Essa é a forma resumida desse composto chamado etano. É a mesma coisa. Só que aqui eu estou mostrando todas as ligações do carbono. Renatinha! Muito bom dia, Renatinha! Seja bem-vinda, princesa. Ó, tô só falando sobre as propriedades do carbono e como é que aparece, tá? As ligações. Isso, CH3. Pode ser tanto H3C ou CH3, não há problema. Quando ele está fazendo ligação dupla, como é que acontece? Ó, sempre em relação ao outro carbono, tá? Tá aqui, ligação simples com hidrogênio, simples com hidrogênio, simples com hidrogênio. Pronto, vamos resumir também. Vamos resumir também essa fórmula, ó, CH2, né? CH2. Agora eu já vou fazer diferente, vou botar o H2 para frente. Só para você ver que não tem problema nenhum. Aí a ligação, ó, ligação dupla entre os carbonos. E esse último carbono aqui, ele tem quantos ligantes? Ó, um hidrogênio, 2 hidrogênios. Então, CH2, CH2. O nome desse cristão aqui é o eteno. Ô, coisa boa. E essa outra fórmula aqui, que nós temos, ó. Não sei se você observa, aqui entre os carbonos existem 3 ligações. Então, uma ligação tripla, não é isso? Ligação tripla. E aí, para cá tem uma simples com hidrogênio, para lá tem outra simples. Aí, como é que a gente faz então, Érica? A gente vai ver. Com esse carbono aqui, eu só tenho um hidrogênio. Então, CH, né? Aí tem a ligação tripla. São 3 ligações, né? Com o outro carbono. E esse outro carbono, ele tem quantos ligantes? Só um, que é o hidrogênio. Com as ligantes para fora, né? Que ele já está fazendo 3 ligações com o outro carbono. Ótimo. E como é o nome desse filho de Deus aí? Esse aqui é o etino. Gostaria de chamar a atenção de vocês nessa nomenclatura para que a gente possa avaliar. Et no primeiro, et no segundo e et no terceiro. O que significa esse et? Alguém pode me dizer? O que é que significa esse et que está em todo mundo? Que semelhança é essa que existe entre etano, eteno e etino? Vocês saberiam me dizer? Estou aguardando. Vocês estão vendo as estruturas também. Procurando só no nome, não. Porque tem essa coincidência no nome. E eu quero saber, que na verdade não é coincidência, e eu quero saber que semelhança é essa aqui. Por que que eles têm essa... Quanto ao número de carbonos. Quanto ao número de carbonos. Quantos carbonos tem essas estruturas? 2 carbonos cada um. E no final do nome, eu não sei se vocês viram, mas os 3 nomes terminam em O. E o que é que isso significa?
Nesse pedacinho da nomenclatura orgânica, gente, onde nós temos o sufixo chamado, a gente tem aqui a caracterização da função orgânica, que nesse caso é um hidrocarboneto. Eu acho que esse nome já dá uma ideia do que ele é, né? Hidrocarboneto é um composto formado apenas por hidrogênio e carbono. Então, a gente já visualiza qual é de fato a diferença entre eles. Está aqui no infixo, que é o meio do nome. No meio do nome, o que é que eu tenho? O AN, para dizer que é a ligação simples, que foi esse caso aqui, ó. O EN, para dizer que tem uma ligação dupla, que foi esse exemplo aqui. E o IN, para informar que é uma ligação tripla, que foi esse terceiro exemplo. Tá bom? Ficou claro isso? Então, aqui, como eu falei sobre as ligações equivalentes e coplanares, né? Nesse caso aqui, só está mudando a posição do cloro, ó, mostrando para você mais ou menos o exemplo que eu fiz, né? Sobre a equivalência desses compostos, tá? Aí eles podem formar cadeias, podem ser lineares, podem ser ramificadas insaturadas, ó. Podem ser fechadas cíclicas, podem ser fechadas aromáticas, né? Certo, Gabriel? Essas fórmulas aqui, pessoal, eu acho que é assim a base. Se você, professora, eu não sei nem fazer isso, pois agora você vai pegar o caderno e a gente vai escrever juntos aqui. Eu vou pegar como exemplo aqui, um composto bem simples. Também é um álcool, só que ele é um álcool, digamos, um álcool um pouquinho maior. C3H8O. Esse é o álcool que eu vou tentar mostrar para vocês como é as fórmulas dele. Primeira coisa, quando você se deparar com uma fórmula como essa, chamada de fórmula molecular, o que eu preciso avaliar? Bom, ele me deu alguma dica? Bom, eu já digo que isso aqui é um álcool. E eu digo que é um álcool saturado, mas acho que o mais importante é você saber que é um álcool. E um álcool, pessoal, é a presença da hidroxila num carbono saturado. O que é um carbono saturado? Um carbono que só faz ligação simples. Então, quando eu tenho 3 carbonos, eu vou focar em estruturar esse cara. 3 carbonos. 1, 2, 3. Certo. Eu já sei que é um álcool, pois então eu tenho que colocar a hidroxila. Vou colocar a hidroxila aqui. Pronto. Agora eu vou observar o seguinte. Você não pode sair por aí botando hidrogênio à torta e à direita. Você primeiro tem que avaliar a necessidade. Esse carbono está precisando fazer 1, 2, 3 ligações. Esse aqui está precisando fazer só 2, porque já está fazendo 2. E esse também. Então, coincidentemente, eu tenho à disposição quantos hidrogênios? 8, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Érica, não precisei. E o 8 daqui, ó, da hidroxila. Tá vendo? Agora, eu vou tentar resumir essa estrutura, chamada forma condensada. Então, eu vou para o primeiro carbono. O primeiro carbono é CH3. O segundo carbono, CH quanto? CH2. E o terceiro carbono, como é que funciona? CH2OH.
CH2OH. Essa é a forma condensada. E aí, em bond line, ou fórmula em linhas, é você considerar que cada carboninho, ela vai ser um pontinho no teu zigue-zague. Então, tu vai fazer assim, ó. 1, 2, 3. É só 3 carbonos? É. Pronto, a hidroxilo. Quando a gente está começando, que a gente está aprendendo, tá perfeito, Gabriel. A gente faz essa bolinha, não tem problema, tá bom? Não tem problema nenhum. Para você entender quando você estiver aprendendo, reaprendendo agora, faz a bolinha, tem nada não. São 3. Então, eu vou fazendo o meu zigue-zague. Se fossem 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Também não tem problema, tá bom? Quando a gente está aprendendo, não há problema nenhum em você colocar assim. Você não deve depois permanecer, né? Mas no início, quando estiver aprendendo assim, não tem nada não. Olha aí as fórmulas moleculares. Eu tenho que colocar a fórmula molecular disso aqui. Vocês sabem fazer? Ó, cada cantinho não é um carbono? Eu mostrei isso para vocês agorinha. Então, ó, carbono, 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 carbono. Tudo aqui é carbono, ó. Então, vamos lá. Depois disso, primeiro a gente define quantos carbonos eu tenho na estrutura. É o primeiro. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C, 14. Depois vai vir os hidrogênios. Ah, Erika, não estou vendo nada de hidrogênio aí. O que a gente faz? A gente completa as ligações, as 4 ligações do carbono com o hidrogênio. Então, vamos lá. Esse carbono só está fazendo uma ligação. Então, eu preciso colocar quantos hidrogênios aqui? 1, 2, 3. Esse segundo carbono já está fazendo 2 ligações. Então, eu preciso colocar só mais 2 hidrogênios. Ah, Erika, não está organizado estereometricamente, ok. Não, não está. Mais importante é você fazer a fórmula molecular. Ele não quer a estrutura geométrica, tá? Aqui, esse terceiro carbono também está precisando de 2. E se você for observar, esse outro aqui do lado também. Esse aqui já está fazendo 1, 2, 3, só precisa de 1. Esse está fazendo 2. Esse aqui também está fazendo 2. Esse 2. E esse está fazendo só 1, então está precisando de 3. Porque, de acordo com o Kekulé, carbono é tetravalente. Então, ele vai fazer 4 ligações, tá bom? Esse carbono aqui, ó, aqui da descida, ele está fazendo quantas? 2. Então, eu coloco mais 2 hidrogênios para poder ficar com 4. Esse aqui já está fazendo 3, então eu coloco só mais 1. Esse da ponta está fazendo 1, tenho que botar os 3. E esse outro fazendo 2, eu coloco mais 2. E por fim, eita, Érica, é trabalho demais. Gente, isso é para o início, quando você está com dificuldade. Geralmente a gente faz isso de cabeça, tá? Quando não tem nenhuma insaturação, quando não tem ciclo, quando não tem heteroátomo, a quantidade de hidrogênio é o dobro mais 2 da quantidade de carbonos. Então, o dobro da quantidade de carbonos seria 28, mais 2, 30. Ah, Erika, eu não estou confiando nisso aí, não. Pois embora contar, então. 3, 6, 9, 12. Aí, bora lá. 14,
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pintei todos os hidrogênios, né? Realmente 30 hidrogênios, tá bom? Vamos para a segunda estrutura. Já na segunda estrutura, eu observo aqui a presença de uma função éter. Quem é a função éter, Érica? É quando o oxigênio está como heteroátomo no meio da cadeia carbônica. Como é que isso funciona? É praticamente assim. Deixa eu fazer a fórmula estrutural dessa molécula. Vou marcar aqui é carbono. Muito cuidado com esta, que as pessoas se confundem. Acham que aqui é um carbono. E não é. É a ligação do carbono com o oxigênio. Tá bom? Aqui é carbono, aqui é carbono, carbono, carbono. Então, eu tenho 4 carbonos à esquerda do oxigênio. 1, 2, 3, 4. E à direita também tenho 4. Pronto. Aí agora é só completar. É bem extensa essa daqui. Agora é só completar com os hidrogênios. Aqui só está fazendo 1, então eu tenho que botar 3. Está fazendo 2, eu boto 2. Fazendo 2 ligações. Fazendo 2 ligações, 2 ligações, 2 ligações, e aqui só está fazendo 1. Então, ó, vamos lá contar. 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Pronto. C8, H18, ó, que é o oxigêniozinho do heteroátomo. Beleza? Seguimos. Classificação do carbono na cadeia. Quando eu tenho um carbono que está se ligando com outros 4 átomos de carbono, como é esse caso aqui, ó. Se você observar, ele está fazendo as 4 ligações simples. E todas as 4 ligações são com carbonos. Então, quando isso acontece, pessoal, nós temos a caracterização de um carbono quaternário, tá bom? É um carbono quaternário, beleza? Aí, esses carbonos aqui, ó, por exemplo, CH3, de um modo geral, toda vez que você vê CH3, 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 não hesite, é carbono primário, tá bom? Sempre será carbono primário. Esses azulzinhos CH3 aí, ó, tudo é carbono primário. Na hora que você vê o metil, aí você não vai perder tempo mais com isso. CH3 é carbono primário. Aí veja, eu tenho aqui o CH2. Tem como eu classificar assim também? Não, não tem. Você vai olhar para um lado, tem um carbono. Você vai olhar para o outro, também tem um carbono. Então, das 4 ligações desse cara, 2 são com átomos de carbono, beleza? Olha só, esse daqui é um carbono secundário. E esse outro, no final aqui, ó, de um lado carbono, do outro carbono e do outro carbono. Então, a classificação dele é terciário. Só um minutinho por menino copiar, Renanzinho. Só um minutinho.
Galera, deu tempo de copiar? Deu. Pessoal de Miguel Leão, me responda. Vocês estão me ouvindo agora? Tá tudo ok aí, tá? Vocês conseguiram copiar? Tô aguardando aí a resposta de vocês. Eu acredito que esteja tudo ok, né, Renanzinha? Ainda disseram alguma coisa? Tá ok, né? Ótimo. Que bom. Então vamos seguindo. Olha aqui, agora, ó. Agora eu quero 2 minutinhos, viu, Renanzinho? Pro Gabriel André e a galera aí de casa responder essa primeira questão. Quero saber o número de carbonos primários presentes na cadeia do 2,3 de metilbutano. Vamos lá.
É letra D, Gabriel, é isso? Ou vamos lá. Olha, esse carbono aqui, que foi que eu disse para vocês sobre carbono CH3. Carbono de CH3, carbono de CH3, carbono de CH3 é carbono primário, bebê. Todo carbono de CH3 é carbono primário, tá? Então você não pode esquecer. Esse carboninho aqui tá ligado com 1, 2, 3, é terciário. E esse também. Então, de acordo com o chefe Gabriel André, o gabarito da primeira questão é justamente letra D. 4 carbonos. Tá bom? Beleza, galera? Pausa para uma água que a gente volta já já.